Êxodo, capítulo 1. Estes são os nomes dos israelitas que foram com Jacó para o Egito, cada um com sua família: Rúben, Simeão, Levi e Judá; Issacar, Zebulon e Benjamim; Dan e Naftali; Gade e Azer. Ao todo, eram 70 pessoas da descendência de Jacó. José já estava no Egito. Então José morreu, e morreram todos os seus irmãos e a geração inteira. Mas os descendentes de Israel continuaram a ter filhos. Eles eram extremamente férteis, e houve uma explosão populacional no país que se encheu de israelitas. Tempos depois, um novo rei assumiu o poder no Egito. Ele nunca tinha ouvido falar de José, e apavorado, falou ao povo: "Há israelitas demais aqui. Temos de fazer alguma coisa. Precisamos de um plano para contê-los, para evitar que se aliem a algum inimigo nosso numa situação de guerra ou que deixem o país." A solução foi dividi-los em grupos para trabalhos forçados, sob as ordens de capatazes. Eles construíram para o faraó as cidades armazém de Pitom e Ramessés. No entanto, quanto mais os egípcios os pressionavam, mais filhos os israelitas tinham. Havia crianças hebreias por todo canto. Os egípcios ficaram com tanto medo de não conseguir dominar os israelitas que passaram a tratá-los com mais crueldade, oprimindo-os com o trabalho escravo. Eles eram atormentados pelos egípcios e obrigados a fazer tijolos de barro e a trabalhar pesado nos campos. A sobrecarga de trabalho impunha a eles uma rotina cruel. O rei do Egito teve uma conversa com duas parteiras dos hebreus, uma chamada Sifrá e a outra Puá. Ele ordenou: "Quando vocês fizerem o parto das mulheres dos hebreus, olhem para saber de que sexo é o bebê. Se for menino, matem-no. Se for menina, deixem que viva." Mas as parteiras tinham grande respeito por Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia ordenado. Deixaram os meninos viver. O rei do Egito mandou chamá-las e perguntou: "Por que vocês não obedeceram às minhas ordens? Vocês deixaram que os meninos vivessem?" As parteiras responderam ao faraó: "As mulheres dos hebreus não são como as egípcias, porque têm muito vigor e dão à luz antes mesmo que as parteiras cheguem." Deus estava satisfeito com as parteiras, e o povo continuava a aumentar, tornando-se muito forte. E como as parteiras honraram Deus, Ele permitiu que elas também constituíssem família. Então, o faraó expediu o seguinte decreto: "Todo menino que nascer deverá ser afogado no Nilo, mas deixem as meninas viver." Êxodo, capítulo 2. Certo homem da família de Levi casou-se com uma levita. A mulher engravidou e teve um filho. Ela percebeu que se tratava de uma criança especial, por isso o escondeu durante 3 meses. Não podendo mais manter o segredo, preparou um cesto de papiro, impermeabilizou-o com piche e pôs a criança dentro dele. O cesto ficou flutuando por entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã mais velha do bebê procurou um local de onde pudesse observar o que aconteceria a ele. Pouco depois, a filha do faraó chegou ao Nilo para se banhar, e suas escravas ficaram caminhando pela margem do rio. De repente, ela avistou o cesto, que ainda flutuava no meio dos juncos, e mandou que uma escrava fosse buscá-lo. Ao abrir o cesto, ela encontrou a criança, um bebê que chorava. Ela ficou com pena da criança e disse: "Este bebê deve ser dos hebreus." No mesmo instante, apareceu a irmã do menino e disse a ela: "A senhora quer que eu vá e consiga entre os hebreus uma mulher para amamentar o bebê?" A filha do faraó disse: "Sim, vá." A moça foi e chamou a mãe da criança. E a filha do rei do Egito disse à mulher: "Leve esta criança e amamente-a para mim."
eu pagarei você." A mulher levou a criança e a amamentou. Quando a criança foi desmamada, a mãe apresentou-a à filha do faraó, que o adotou como filho e deu a ele o nome de Moisés, tirado, dizendo: "Eu o tirei da água." O tempo passou e Moisés cresceu. Certo dia, ele foi observar seus irmãos hebreus e viu que eram submetidos a trabalhos forçados. Viu também um egípcio batendo num hebreu, um de seus parentes. Moisés olhou para os lados e, como não havia ninguém por perto, matou o egípcio, enterrando-o depois na areia. No dia seguinte, ele voltou ao local e 2 hebreus estavam brigando. Ele disse ao homem que havia começado a briga: "Por que você está batendo no seu próximo?" O homem retrucou: "Quem você pensa que é para nos dizer o que devemos fazer? Vai me matar também, como matou o egípcio?" Moisés entrou em pânico e pensou: "Já descobriram o que fiz." O faraó ficou sabendo do incidente e tentou matar Moisés, mas ele fugiu para a terra de Midian. Ao chegar, sentou-se à beira de um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas vinham ao poço, tiravam água e enchiam os bebedouros das ovelhas de seu pai. Alguns pastores chegaram e as expulsaram dali. Mas Moisés saiu em defesa delas e ajudou-as a dar água para as ovelhas. Quando elas chegaram de volta à casa de Reuel, o pai comentou: "Vocês não demoraram hoje. Por que voltaram tão depressa?" Elas responderam: "Um egípcio nos livrou de um bando de pastores. Ele até tirou água para nós e deu para as ovelhas." O homem disse: "Mas onde ele está? Por que vocês o deixaram ali? Vão chamá-lo para que venha comer conosco." Moisés concordou em ser hóspede daquele homem, que deu ao estrangeiro sua filha Zípora, pássaro, para ser sua esposa. Ela teve um menino, e Moisés deu a ele o nome de Gerson, imigrante, dizendo: "Sou imigrante nesta terra estrangeira." Muitos anos depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam a Deus sob o regime de escravidão. E o pedido de libertação dos trabalhos forçados chegou a Deus. Deus ouviu seus gemidos e lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu o que estava acontecendo com Israel e entendeu a situação deles. Êxodo, capítulo 3. Moisés estava cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia ele conduziu o rebanho para a extremidade oeste do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. O anjo do Eterno apareceu a ele nas chamas que saíam do meio de um arbusto. Embora estivesse em chamas, o arbusto não se queimava. Moisés pensou: "O que está havendo aqui? Isso é inacreditável. Por que o arbusto não é consumido pelo fogo?" O Eterno viu que ele havia parado para observar o fenômeno e o chamou do meio do arbusto. "Moisés, Moisés." Ele respondeu: "Sim, estou aqui." E Deus disse: "Não se aproxime mais. Tire as sandálias dos pés. Você está pisando em solo sagrado." Ele prosseguiu: "Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó." Moisés escondeu o rosto, pois ficou com medo de olhar para Deus. E o Eterno disse: "Faz tempo que venho observando a aflição do meu povo no Egito. Ouvi o povo clamar por livramento das mãos dos seus senhores, e conheço muito bem o sofrimento dos israelitas. Agora desci para ajudá-los, para livrá-los do domínio do Egito, tirá-los daquele país e levá-los para uma terra boa, ampla, cheia de leite e mel, hoje habitada por cananeus, hititas,
amorreus, ferezeus, heveus e jebuseus. O pedido de socorro dos israelitas chegou até mim, e eu mesmo tenho visto o tratamento cruel que eles recebem dos egípcios. Está na hora de você voltar. Estou enviando você ao faraó para tirar o meu povo do Egito, o povo de Israel. Moisés retrucou: Mas por que eu? O que te faz pensar que eu posso enfrentar o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Deus respondeu: Eu vou com você, e a prova de que fui eu quem o enviou será esta. Depois que você tiver tirado o meu povo do Egito, vocês me prestarão culto aqui mesmo, neste monte. Moisés disse a Deus: Suponha que eu vá ao povo de Israel e diga: O Deus de seus pais me enviou a vocês, e eles me perguntem: Qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus disse a Moisés: Eu sou quem sou. Diga ao povo de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus prosseguiu: Diga aos israelitas: O Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Meu nome sempre foi esse, e é assim que sempre serei conhecido. Agora vá, reúna os líderes de Israel e diga a eles: O Eterno, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: Vi o que está acontecendo com vocês no Egito e resolvi tirar vocês da aflição do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra em que manam leite e mel. Acredite em mim, eles darão ouvidos a você. Então você e os líderes de Israel irão até o rei do Egito e dirão: O Eterno, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Precisamos de sua permissão para fazer uma viagem de 3 dias deserto adentro, e ali prestaremos culto ao Eterno nosso Deus. Sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que seja obrigado. Por isso vou interferir e atingir o Egito em seu ponto fraco. Eles ficarão desnorteados com meus milagres, e depois farão questão de mandá-los embora. Farei que o povo tenha uma calorosa despedida da parte dos egípcios. Quando vocês saírem, não irão embora de mãos vazias. Cada mulher deve pedir à sua vizinha e às hóspedes de sua casa objetos de prata e ouro, joias e roupas, e vocês as porão em seus filhos e filhas. Vocês vão deixar os egípcios sem nada.